Ore assim: antes de tomar uma decisão difícil, evite arrependimentos. Se você vai tomar uma decisão difícil essa semana, para tudo agora. Porque a forma como você ora antes dessa decisão vai determinar se você vai viver em paz com o resultado ou se você vai passar meses, talvez anos, se perguntando: e se eu tivesse feito diferente? E o pior de tudo é que a maioria das pessoas ora do jeito errado antes de decidir. Elas pedem para Deus abençoar uma escolha que elas já fizeram na cabeça. Isso não é oração, isso é pedir aprovação. E hoje eu vou te mostrar exatamente como orar antes de uma decisão difícil, para você nunca mais viver com arrependimento. Se você já ficou dias sem dormir direito por causa de uma escolha, se você já sentiu esse aperto no peito de eu preciso decidir isso agora e não sei o que fazer, esse vídeo foi feito para você. Fica até o final, porque eu vou te ensinar uma forma de orar que muita gente nunca ouviu falar e ela pode mudar completamente como você enxerga essa decisão que está te tirando o sono agora. Vamos direto ao ponto. Toda pessoa, em algum momento da vida, chega numa encruzilhada. Um caminho ou outro. Ficar nesse emprego ou sair. Continuar nesse relacionamento ou terminar. Aceitar essa proposta ou recusar. Mudar de cidade ou ficar onde está. E o que acontece na maioria das vezes é isso. A pessoa fica dias, semanas, girando em círculos dentro da própria cabeça. Ela pesa os prós e contras. Ela pergunta para 3, 4, 5 pessoas diferentes o que elas achariam. E cada pessoa dá um conselho diferente, porque cada uma está enxergando a partir da própria experiência, do próprio medo, da própria história. E no fim, o que sobra? Confusão. Mais confusão do que quando ela começou. Isso acontece porque a gente tenta resolver um problema espiritual com ferramentas puramente humanas. A gente tenta decidir com a cabeça, com planilha, com lista de prós e contras, quando, na verdade, a decisão pede outra coisa. Ela pede direção. E direção não vem de fora. Direção vem de dentro, de um lugar quieto, de uma conversa que a maioria das pessoas nunca aprendeu a ter. Pensa em quantas vezes você já viu isso acontecer na sua própria vida. Uma pessoa que casou com pressa porque tinha medo de ficar sozinha e anos depois percebeu que não era aquilo que o coração dela realmente queria. Um amigo que trocou de cidade correndo atrás de um salário maior e no fim se sentiu mais vazio do que antes porque o dinheiro resolveu uma conta, mas não resolveu a pergunta que ele nunca fez antes de se mudar. Uma mãe que decidiu voltar para o relacionamento antigo só porque estava cansada de decidir sozinha, e não porque aquilo era realmente o certo para a família dela. Nenhuma dessas pessoas era ingênua, nenhuma delas queria se prejudicar. Elas só nunca aprenderam a parar antes de decidir. Eu já vi gente tomar decisão certa, escolher o caminho tecnicamente correto, o caminho que fazia sentido no papel, e mesmo assim viver anos infeliz com aquilo. Por quê? Porque ela nunca perguntou para Deus se aquele era o caminho dela. Ela só perguntou para ela mesma se fazia sentido. E é aí que mora o arrependimento. O arrependimento não nasce só de escolher errado. Ele nasce de escolher sem perguntar. Por que isso acontece? Agora eu quero te mostrar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te falado sobre oração e decisão. A maioria das pessoas ora depois que já decidiu. Elas escolhem primeiro com a cabeça, com o coração acelerado, com pressa, com medo de perder a oportunidade. E só depois disso elas fecham o olho e falam: Deus abençoa essa escolha. Isso não é buscar direção. Isso é pedir uma assinatura embaixo de uma decisão que já estava pronta. Tem um trecho na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, que fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente sem reclamar. Repara numa palavra ali, peça. Não diz decida e depois peça a bênção. Diz peça sabedoria antes de qualquer coisa. E o problema é que pedir sabedoria de verdade dá trabalho. Dá trabalho porque exige que você pare. Exige silêncio. Exige que você abra mão por um tempo do controle que você tanto quer ter sobre a própria vida.
E isso assusta. Porque a gente vive numa época em que tudo tem que ser rápido, decidido, resolvido. Ninguém quer esperar. Ninguém quer ficar em silêncio esperando uma resposta que não vem em 5 minutos. Só que decisão importante não se resolve em 5 minutos. E é exatamente aí que a maioria das pessoas erra. Elas trocam o tempo de espera pelo alívio de decidir logo, só para parar de sentir aquele desconforto de não saber. Então, como é que se ora antes de uma decisão difícil? Eu vou te passar isso em passos, do jeito mais simples que eu consigo, porque isso não precisa ser complicado. Só precisa ser sincero. Primeiro passo: entregue a decisão antes de formar uma opinião. Isso quer dizer o seguinte: antes de você começar a pesar prós e contras, antes de você conversar com todo mundo sobre o assunto, sente, feche o olho e fale com Deus assim: eu ainda não decidi nada. Eu quero que você entre nessa decisão antes de eu formar qualquer opinião sobre ela. Isso muda tudo, porque a mente humana, quando já criou uma preferência, começa a filtrar tudo que houve depois para confirmar aquilo que ela já quer. Se você já decidiu no fundo que quer sair daquele emprego, você vai escutar cada conselho como confirmação disso. Se você entrega a decisão antes de formar a opinião, você deixa espaço real para ser guiado e não só confirmado. Segundo passo: pergunte pelo motivo, não só pelo caminho. A maioria das pessoas ora perguntando: Deus, eu saio ou eu fico? Eu aceito ou eu recuso? Mas raramente alguém pergunta: Deus, por que eu quero isso? E essa pergunta é a mais importante de todas. Porque tem decisão que parece certa na superfície, mas o motivo por trás dela está errado. Você pode estar querendo sair de um relacionamento não porque é a hora certa, mas porque você está com medo de se comprometer de verdade. Você pode estar querendo aceitar aquele emprego não porque é o seu caminho, mas porque você quer provar alguma coisa para alguém que nem está mais na sua vida. Orar pelo motivo tira a máscara da decisão. E quando o motivo fica claro, o caminho geralmente fica claro também. Terceiro passo: peça paz como confirmação, não peça certeza. Isso é importante, então presta atenção. Muita gente fica esperando por uma certeza absoluta, um sinal gigante, uma voz do céu confirmando 100%. Enquanto essa certeza não vem, a pessoa trava e a vida passa. Mas o que a Bíblia ensina em Colossenses é que a paz de Deus deve reger, deve governar o coração, não a certeza. Existe uma diferença enorme entre as duas. Certeza é uma prova lógica, paz é um estado do coração. E quando você ora de verdade sobre uma decisão, entregando o motivo, entregando o controle, o que geralmente vem não é uma resposta escrita no céu, é uma paz que fica, mesmo quando a cabeça ainda tem dúvida. Essa paz que permanece, mesmo sem todas as respostas, essa é a confirmação que você precisa procurar. Quarto passo: espere o tempo que for preciso, sem forçar a resposta. Isso é o passo que mais gente pula. Porque esperar dói, esperar é desconfortável. Mas toda decisão que nasce depressa carrega dentro dela uma semente de arrependimento. Se você sente que precisa decidir agora, nesse segundo, só porque está ansioso para parar de sentir a incerteza, para e pergunta para você mesmo: será que essa pressa é do momento certo ou é só o meu desconforto querendo alívio? A maioria das decisões que a gente se arrepende depois não foram decisões erradas por causa da escolha em si. Foram erradas porque nasceram da pressa e não da direção. Agora eu quero te contar uma coisa. Existe um momento no meio dessa oração que muda tudo. E esse momento é quando você para de pedir para Deus abençoar o seu plano e começa a pedir para Ele mudar o seu coração caso o seu plano esteja errado. Repete isso com atenção, porque isso é o ponto central de tudo que eu estou te falando hoje. A maioria das orações antes de decisão pede: Deus abençoa meu caminho. Mas a oração que realmente traz direção pede: Deus, se o meu caminho não for certo, muda meu coração antes que eu ande nele. Isso exige humildade. Exige admitir que você pode estar errado.
exige abrir mão da necessidade de ter razão. E é exatamente por isso que poucas pessoas oram assim, porque o ego não gosta de admitir que talvez a vontade dele esteja desalinhada com o que é certo. Mas é justamente nesse momento de entrega, quando você fala, muda meu coração se for preciso, que a direção verdadeira começa a aparecer. Porque você para de tentar forçar Deus a assinar embaixo do seu plano e começa a deixar espaço para Ele te mostrar o plano dele. Eu já vi gente contar histórias assim. Eu tinha certeza que ia aceitar aquela proposta, já tinha decidido, só faltava assinar. Mas eu orei pedindo para Deus mudar meu coração se aquilo não fosse certo. E nas semanas seguintes, sem eu forçar nada, tudo começou a mudar dentro de mim. Uma paz estranha começou a apontar para outro lado. E quando eu finalmente decidi recusar, eu não senti perda. Eu senti alívio. Isso não é coincidência. Isso é o que acontece quando você entrega o coração antes de entregar a decisão. Tem outra história parecida do lado oposto. Alguém que estava com medo de terminar um relacionamento porque terminar parecia um fracasso. Parecia admitir que os anos investidos ali não deram em nada. Mas depois de orar pedindo para Deus mostrar a verdade, mesmo que doesse escutar, veio uma clareza diferente. Não veio como um raio, não veio como uma voz. Veio devagar, como uma certeza tranquila de que continuar ali não era amor, era medo de recomeçar. E quando essa pessoa finalmente tomou coragem de terminar, ela não fez isso com raiva, nem com pressa. Fez isso com paz, sabendo que aquele era o caminho certo, mesmo sendo o caminho mais difícil. Repara numa coisa incomum nessas duas histórias. Em nenhuma delas, a resposta veio rápido. Em nenhuma delas veio um sinal espetacular. A resposta veio devagar, através da paz que ficava ou que ia embora, através do coração que ia se aquietando ou se inquietando com o passar dos dias. E é assim que Deus geralmente fala para quem está diante de uma decisão difícil. Não com fogos de artifício, com um silêncio que, se você for paciente o suficiente para escutar, te mostra exatamente o que você precisa saber. Então deixa eu resumir tudo isso de um jeito simples, porque eu sei que decisão difícil já é cansativo o suficiente, sem complicar mais ainda. Entregue a decisão antes de formar opinião. Pergunte pelo motivo, não só pelo caminho. Busque paz como confirmação, não certeza absoluta. Espere o tempo que for necessário, mesmo que doa esperar. E acima de tudo, peça para ter o coração mudado. Caso o caminho que você já escolheu na cabeça não seja o certo, isso não vai fazer a decisão ficar fácil no sentido de rápida, mas vai fazer ela ficar certa. Entre uma decisão rápida que traz arrependimento e uma decisão que demora, mas traz paz, a escolha deveria ser óbvia. Só que na hora do desespero, a gente esquece disso. A gente quer o alívio imediato. E é por isso que esse vídeo existe. Para te lembrar bem na hora que você mais precisa, que esperar com direção vale mais do que decidir com pressa. Se você está no meio de uma decisão difícil agora, para o que você está fazendo, e faz essa oração de verdade, com sinceridade, sem pressa, entrega o motivo, pede a paz, pede para ter o coração mudado se for preciso. E depois disso, espera. A resposta vai vir. Ela sempre vem, no tempo certo. Para quem tem paciência de buscar direção antes de buscar alívio. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, porque toda semana tem um conteúdo assim para te ajudar a viver com mais direção e menos arrependimento.